Olá, querido, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? É um prazer receber você aqui para mais um encontro da série de estudos Pilares da Fé. Tem sido um tempo edificante da palavra do Senhor. Espero que hoje não seja diferente, que nós possamos aqui passear pelas Escrituras e entender as razões e os motivos de fundamentarmos a nossa fé naquilo que as Escrituras nos trazem como verdade. E eu quero começar com você lendo o texto que está lá em Gênesis capítulo 1, versículo de número 1 e 2. Acompanhe comigo. No princípio Deus criou a terra, e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Queridos, quando se fala da temática criação, é natural que comecem a surgir diversas teorias, informações, histórias, contos, cultura, que foram criadas ao longo das histórias ao redor dessa temática tão rica e tão bíblica que é a criação. Você já parou para se perguntar como se deu a criação do mundo? Você sabe, enquanto cristão, se posicionar entre a teoria evolucionista ou outras que porventura existam e a teoria bíblica sobre a criação? Você já parou para se questionar sobre isso? Como você se posiciona diante dessa teoria que é tão argumentativa, que a cada dia tenta nos provar que existe um mundo à parte de Deus, que existe uma criação independente de Deus? Será que nós, enquanto cristãos, sabemos nos posicionar diante dessa realidade? Queridos, sem dúvida a criação do mundo é um dos temas mais complexos e discutidos ao longo da história da humanidade. Desde a antiguidade, o homem ele tenta responder, essa resposta, ele tenta buscar trazer essa resposta com relação à criação de todas as coisas, como tudo se originou. E o resultado disso não poderia ser diferente. Nós temos muitas lendas, contos, fábulas em torno dessa temática criação. Porém, para nós cristãos que temos a Bíblia como nosso livro de fé e prática, essa temática ela se explica de forma muito simples. Basta você olhar para as Escrituras, no texto de Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, que nós acabamos de ler, que nós entendemos que tudo se fez a partir do nosso Deus. Mas apesar da narrativa bíblica ser algo claro, a forma que ela se desenrola ao longo da história da humanidade, aquilo que a Bíblia relata sobre a criação, mesmo dentro da igreja, tem causado diversas discussões e levantado diversas correntes teológicas. De antemão, já quero deixar bem claro para você que esse não é o nosso objetivo hoje. Nosso objetivo é entender o ponto de vista bíblico da criação, ou seja, o único ponto de vista correto sobre a criação das coisas que existem. Você já parou para se perguntar quem criou o mundo e o que existia antes da criação desse mundo? Nós nos deparamos diante de uma criação onde tudo já está formado, onde tudo já tem sua funcionalidade, mas você já parou para pensar o que existia antes da criação do mundo? Antes de tudo, precisamos entender que foi Deus que criou o mundo. Ele criou todas as coisas simplesmente porque Ele quis criar. Diferentemente do que muitos dizem, Deus não criou o mundo porque Ele precisava criar. Por ser Deus autossuficiente, Ele cria o mundo porque Ele quis criar, na sua vontade. Assim, Ele criou todas as coisas simplesmente pelo livre conselho da sua vontade perfeita. Deus não criou a mim, a você, as coisas que existem porque Ele precisava. Porém, Deus cria tudo que existe, único e exclusivamente para sua glória. Apocalipse 4:11 diz o seguinte: Digno és, Senhor, de receber a glória e a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Todas as coisas foram criadas única e exclusivamente pela vontade de Deus. Muita gente também se pergunta o que existia antes da criação do mundo, antes do princípio. Apenas Deus existia.
de eternidade a eternidade, completamente satisfeito em si mesmo. Se porventura ele não tivesse criado todas as coisas, ele continuaria sendo Deus. Ele continuaria plenamente satisfeito em si mesmo, porque Deus é autossuficiente. Sabemos também que foi na eternidade, a Bíblia nos ensina isso, antes da criação do mundo, que Deus concebeu o plano de salvação. Atos 4:28 diz o seguinte: para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Efésios capítulo 1, verso 4 diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. 2 Timóteo 1,9: que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as obras, mas segundo o próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos séculos. E por fim, 1 Pedro 1,20 vai nos dizer: o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós, por amor da criação, da humanidade. Cristo se revelou a nós, aquele que é a imagem perfeita do Deus Todo-Poderoso. E voltando para o questionamento, para a pergunta, como foi que a criação surgiu? Nos 2 primeiros versículos de Gênesis encontramos uma informação muito importante para entendermos a criação do mundo. Nele temos uma apresentação mais do que suficiente de quem é o nosso Deus. Esses versículos revelam que Deus é eterno, possui um poder inimaginável e criou o mundo quando não existia absolutamente nada. Nada. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, que nós já lemos, diz que no princípio Deus criou a terra, e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quando o texto diz no princípio, a palavra no princípio do hebraico, Bereshit, ele nos mostra que a primeira menção de tempo surge aqui. Isso expressa claramente a eternidade de Deus, que ele existe desde sempre. Antes do conceito de tempo, Deus já existia. Foi ele quem criou o tempo e submeteu a sua criação a esse tempo. Isso significa que a matéria não é eterna, como muitas correntes científicas dizem, que a matéria já existia antes da criação da humanidade. Pode até ser uma diferença de dias, mas não como eles asseguram, né, que a matéria é eterna, ela sempre existiu. Deus é quem é eterno. Em outras palavras, Deus não precisa do tempo, pois ele é de eternidade a eternidade. Porém, todas as outras coisas são reguladas pelo tempo. A palavra traduzida por criou é o hebraico bara, um termo que podemos dizer que só Deus é capaz de usá-lo pelo fato de descrever um milagre completo. Ou seja, uma obra completa. Deus traz à existência algo que não existia a partir do nada. Só Deus tem esse atributo. Só Deus tem esse poder. Essa palavra, esse verbo bara, sempre que ele aparece na Bíblia diante de um milagre executado por Deus, ele dá a ideia de algo completo, de algo divino, de algo que só o próprio Deus poderia executar em nosso meio. Sempre que ele é aplicado na Bíblia, seu significado implica a ideia de criar algo do nada, de trazer a existência do nada. Só Deus tem essa capacidade. Assim, nas Escrituras, somente Deus é sujeito desse verbo bara. Os homens fazem do hebraico asha, mas na Bíblia apenas Deus cria do verbo bara. O homem cria do verbo asha, que quer dizer criar a partir de algo já existente. O Deus ele consegue pegar a matéria e transformá-la. O homem consegue pegar a matéria e transformá-la. Ele pega o metal, transforma e surge um carro. Ele pega terra, pega areia, pega barro, forma o tijolo, constrói uma casa. Mas perceba que a capacidade do homem de criar é tudo a partir de algo que já existe.
somente Deus é capaz de trazer à existência aquilo que não existe. Somente Deus. Então, com relação à criação do mundo, Deus do nada criou algo absolutamente novo. Isso é algo impossível para o homem, já que qualquer coisa que o homem cria, que ele faz, é a partir de algo já existente. Então Deus criou os céus e a terra ainda estava sem forma e vazia, de Gênesis. E não havia luz, contudo o Espírito de Deus se movia continuamente sobre a face das águas. Os textos bíblicos que fazem referência à criação do mundo também afirmam de forma inegável a verdade sobre a Santíssima Trindade. O texto que nós lemos de Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2 deixa claro as três pessoas da Trindade reunidas na criação. O único Deus que subsiste em três pessoas distintas, igualmente eternas e divinas, Pai, Filho e Espírito Santo, agiu ativamente na obra da criação. Gênesis capítulo 1, verso 2 diz que a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1, 26 vai nos dizer que, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E ainda em João capítulo 1, versículo 1 e 3, vai dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E por fim, Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por meio dEle. Não existe vida à parte de Deus, não existe criação à parte de Deus. Tudo o que existe vem do Deus Todo-Poderoso. Já em Gênesis capítulo 1, verso 3, podemos identificar a primeira ordem de Deus registrada na Bíblia. Deus disse, haja luz. Existe uma ênfase grande na palavra falada de Deus, sendo que em cada dia da criação nós podemos identificar uma ordem expressa da vontade de Deus por meio da sua palavra. Essa luz mencionada no versículo ainda não se tratava do sol ou qualquer outros luminares, estrelas que veriam ser criados ainda posteriormente. Muitos que interpretam as escrituras, descrevem o começo da criação do mundo, dizem que essa luz ela emanava do próprio Deus, era uma das teorias. Outros afirmam que era simplesmente um tipo de luz, um firmamento que o Senhor, pela sua palavra, ordenou que se estabelecesse, mas ainda não era o sol, a lua, as estrelas, que nós conhecemos hoje, que vieram na sequência na ordem da criação. E esse foi então o primeiro dia da criação do mundo. Deus disse, haja luz. No segundo dia da criação do mundo, aconteceu a separação das águas. E assim Deus fez o firmamento e o chamou de céu. A palavra original no hebraico aqui é raquia. Traz a ideia de algo que foi pressionado, estendido para abrir uma superfície extensa, uma superfície que pudesse cobrir algo. Essa foi a ideia desse firmamento que foi criado pelo Senhor, desse céu que foi criado aqui no segundo dia. No terceiro dia da criação do mundo, nós vemos uma ênfase maior na própria terra, na matéria, como sendo preparada para ser habitada. Deus, por sua palavra, ajuntou as águas para que a terra seca pudesse aparecer. Ou seja, até então estava tudo coberto. Ele ordenou que a vegetação cobrisse a terra com plantas e árvores, pelo poder da sua palavra. E então finaliza o terceiro dia da criação. No quarto dia da criação do mundo, vemos Deus, por sua palavra, criando os luminares. E aqui Deus cria o sol, cria a lua, cria as estrelas do firmamento. E diz o texto lá que o maior ele criou para o dia e o menor para a noite. No mesmo dia também foram criadas as estrelas.
Aqui temos um grande contraste com várias lendas pagãs sobre criação. Presta atenção aqui. Ó. O Sol e a Lua, elas são estrelas. Não são divindades como muitas religiões acreditam. Os egípcios acreditavam num Deus Sol. Outros povos acreditavam na Lua como sendo uma entidade divina, mas não como obra da mão do Criador. Não como algo que Deus estabeleceu apenas pelo poder da sua palavra, pelo poder do verbo. E então nós chegamos no 5º dia da criação do mundo, onde nós podemos perceber que já havia um cenário pronto. Deus já havia estabelecido o firmamento, o sol e a lua, divisão entre águas e terra, separação entre dia e noite. Né? A terra já começava a brotar, né? A vegetação. Quando chega no 5º dia da criação, nós podemos perceber que já havia todo um cenário, né? Onde Deus já preparava algo para ser habitado. Então Deus ordenou o surgimento em espécie dos seres vivos que habitam as águas e das aves que voam no céu. Deus também deu outra ordem para que as espécies se multiplicassem e povoassem as águas e o céu. E assim finda o 5º dia da criação. No 6º dia da criação, aconteceu algo semelhante ao que ocorreu no 5º dia. Deus ordenou que a terra produzissem seres vivos, separados em espécie. E assim foi. Também foi no 6º dia da criação do mundo que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, para que dominasse sobre toda a criação da terra. A ideia que dá é que Deus preparou a criação e colocou o homem para guardar, para tomar conta. Nós podemos ver isso em Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E aí então nós chegamos no capítulo 2, onde também trata da criação do mundo. Alguns estudiosos querem afirmar que o capítulo 2 do livro de Gênesis retrata uma ordem diferente da criação. Outros dizem até haver uma alteração na ordem da criação humana, trazida no capítulo 2 de Gênesis, principalmente com relação a Eva. Influenciado por folclores, culturas, eles até acreditavam que a mulher do capítulo 2 não era a Eva da criação. Né? Esse tipo de afirmação ele não tem nenhum respaldo bíblico. Uma afirmação dessa, uma interpretação desse tipo, contradiz a própria Escritura, contradiz a própria Bíblia. Portanto, podemos concluir seguramente que o capítulo 2 de Gênesis apenas aprofunda a história da criação do mundo, dando ênfase em especial à criação da raça humana já descrita, como nós vimos lá de forma bem introdutória no capítulo 1 de Gênesis. E então nós chegamos ao ponto onde a criação ela foi concluída. E aqui nós podemos ter uma noção clara de que tudo o que existe foi criado pela vontade soberana de Deus, pelo conselho da vontade soberana de Deus. Não existe vida fora de Deus. Pela sua palavra, todas as coisas foram criadas e nele elas existem. E aqui nós chegamos em um ponto onde a criação ela é concluída. E aqui tem alguns pontos que nós precisamos conversar sobre a conclusão da criação, sobre uma obra acabada, sobre algo que teve começo, meio e fim. Este é um ponto muito importante que precisamos considerar sobre a criação do mundo. O livro de Gênesis nos mostra a criação como um processo finalizado e completo. Isso significa que a criação não está mais acontecendo, pois ela já se concluiu. Deus já finalizou o processo de criação. A criação não está acontecendo. A criação já se concluiu. O que temos agora com relação às modificações que existem na criação são processos normais e naturais, impostos pela própria natureza.
Esses processos ocorrem de forma providencial, mas não implicam num processo de criação. Não implicam em trazer à existência algo que não existia. Dentro dessas características, temos, por exemplo, as alterações geológicas e as microevoluções dentro das próprias espécies. Esse tipo de coisa em nada contradiz os relatos bíblicos. É bem verdade que nós temos a teoria evolucionista que defende que o homem é fruto de uma evolução biológica, de uma mutação, né? Defendem que animais foram ao longo do tempo se modificando e hoje nós temos as espécies criadas. É interessante que o processo de evolução na vida do homem ele cessou, né? Hoje nós não evoluímos mais, né? Então nós percebemos que é uma teoria furada. Se isso fosse uma realidade, nós continuaríamos num processo de evolução, o próprio homem. Mas o que nós temos hoje é um processo de seleção natural, de adaptação ao ecossistema, né? Se existe uma biodiversidade que ela impõe àquelas espécies que vivem naquele local uma necessidade, então elas se adaptam àquilo para sobreviverem. Mas isso não é evolução. Mas isso não é criação. É apenas um processo de adaptação. Né? Nós temos microevoluções dentro das próprias espécies, dentro das mesmas espécies. Não temos a criação de novas espécies. Sempre que isso acontece em laboratório, e geralmente as experiências são frustradas. Né? Geralmente as experiências são estéreis, elas não conseguem se reproduzir. Né? Porque só Deus, pelo poder da sua palavra, tem a capacidade de criar algo com base naquilo que não existe, com base naquilo que é desconhecido, que é invisível. Podemos então dizer que o mundo é o mesmo desde o princípio. O mundo é o mesmo desde quando foi criado, no sentido de que nada mais foi criado, no sentido de que não há mais nada sendo criado. E entendam aqui, nós defendemos que o mundo, que a criação ela foi completada, mas não do ponto de vista do fixismo, que nós entendemos, que defendemos que não existe mudança na natureza, que não existe adaptação, muito pelo contrário, nós entendemos isso. E nesse aspecto nós concordamos com os argumentos científicos. Mas agora, dizer que a evolução é um processo à parte de Deus, aí é contradizer tudo que as Escrituras afirmam e defendem. Isso significa que as espécies elas se adaptam para sobreviverem, sim. Em seus ecossistemas, as atividades sísmicas, os vulcões, eles mudam a geografia das localidades e é necessário que as espécies se adaptem. Mas o importante é compreender que essa verdade é muito diferente de uma teoria da macroevolução, que é a teoria defendida pelos evolucionistas, né? Que nós estamos em constante mudança, que nós estamos vivendo em constante mutação. Além disso, querido, também é fundamental saber que tudo isto está sob o controle de Deus. Ou seja, nada do que acontece com a obra da criação acontece ao acaso, acontece à parte de Deus. Deus não é apenas criador do mundo, mas também é aquele que sustenta todas as coisas. Deus é aquele que sustenta todas as coisas pela força do seu poder, da sua palavra. Hebreus 1,3 vai dizer: o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Isaías 42,5 nos traz: assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, e os espraiou a terra, e a tudo quanto produz, que dá a respirar ao povo, que nela está, e o Espírito aos quais andam nela. E por fim, João 5,7 vai dizer: e Jesus lhe respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Ou seja, a obra da criação ela está concluída. Ela foi finalizada. O que existe é um processo de constante adaptação. Nós, seres humanos, nos adaptamos ao contexto
social. Hoje vivemos um período onde nós precisamos nos adaptar. Vivemos uma crise pandêmica causada pela Covid-19, onde é necessário a adaptação. A adaptação. Longe de querer defender isso como um motivo para uma evolução, um motivo para uma mudança genética. Não. Não é isso que a Bíblia nos mostra. E aqui eu gostaria de pincelar com vocês rapidamente um pouco da criação e um pouco das teorias antigas no tocante a esse tema. Existem vários mitos que foram desenvolvidos em diversas civilizações do Oriente Antigo. Esses mitos tratam explicitamente sobre não tratam sobre toda a criação, mas trazem alguns aspectos da criação, querem explicar alguns aspectos da criação do ponto de vista deles, do ponto de vista cultural, do ponto de vista do folclore. E trazem alguns contos que se disseminaram em povos, tanto na Babilônia, quanto no Antigo Egito, quanto na Grécia Antiga, né? Que até hoje nós temos resquícios deles. Hoje eles se reformataram e dão origem a outras teorias que não tem nada a ver com a teoria bíblica sobre a criação. O que todos eles possuem em comum, essas doutrinas, é a visão de uma criação de mundo politeísta. A criação do ponto de vista onde existem vários deuses, onde eles guerreiam entre si pela autoridade, pelo poder, pela soberania do universo. Nós vemos isso na cultura grega, nós vemos Deus Poseidon, o Deus Hades, Deus Zeus. Né? É uma cultura politeísta que tenta explicar a origem das coisas através da vontade desses deuses, como se cada um desses deuses ele fosse responsável por um aspecto da criação. Né? E aí essas teorias elas falam dessa disputa de várias deidades, né, pela supremacia divina. Algumas coisas até parecem ter uma similaridade, né? Eles tentam dar uma conotação parecida aos aspectos bíblicos. A exemplo disso, existem algumas teorias, né, do Egito Antigo, da Babilônia, que falam da deusa da costela, né, que se remetem a um homem doente de vontade de comer um fruto, né, querendo traçar um paralelo com Adão e Eva, né, lá no Jardim do Éden e aquele contexto do pecado original. Né. Isso até parece se assemelhar com o relato bíblico, né, daquela mulher que saiu da costela de Adão, né, do homem que pecou por comer o fruto proibido, né, da árvore do conhecimento. Queridos, todavia, a história da Bíblia, né, da criação do mundo, se difere de todos esses mitos por sua simplicidade, clareza e principalmente porque a história bíblica é uma história monoteísta, onde tem um Deus que não divide a sua glória com ninguém, que é Senhor sobre todas as coisas. Além disso, diferentemente de todos eles, a história bíblica da criação é a única que possui confiabilidade e autoridade para instruir as nossas vidas e responder os nossos questionamentos acerca da origem do universo. De forma direta, as Escrituras declaram que a criação do mundo e tudo o que nele há é obra das mãos do único e verdadeiro Deus. E aí, dentro dessa obra concluída, nós temos no último dia da criação, né, aquilo que nós conhecemos como coroa da criação, a criação do homem. Né? E você já parou para se perguntar o que significa, do ponto de vista bíblico, ser a imagem e semelhança de Deus? O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso significa que o homem é parecido com Deus. Ao passo de que, diferente de qualquer outra criatura, ele é portador da sua imagem. Gênesis capítulo 1, versículo 26 nos diz isso. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E aqui muitas pessoas possuem dúvidas sobre esse significado da expressão imagem e semelhança de Deus, porque tentam separar como se fossem duas coisas diferentes. Imagem é uma coisa e semelhança a outra. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. De fato, essa expressão ela até causa alguma dificuldade de interpretação, né? Mas nós vamos esclarecer isso aqui à frente. Vamos lá.
O que significa ser a imagem e semelhança de Deus? Quando a Bíblia diz que o homem é a imagem e semelhança de Deus, ela não quer dizer exatamente que somos fisicamente parecidos com Deus, porque a própria Bíblia diz que Deus é Espírito. Está lá em João 4:24. Apesar disso, devemos entender que o homem, em todo o seu ser, é a imagem e semelhança de Deus, de modo que a sua plena constituição, material e imaterial, ou seja, o corpo, a alma e o espírito, representa a Deus. O homem é uma criatura racional, pessoal, criativa e moral, com quem o próprio Deus compartilha seus atributos comunicáveis, a bondade. Ele possui vida proveniente de Deus e possui potencial para se relacionar com Deus. Entenda isso. Do aspecto da criação, eu estou falando do ponto de vista da criação do homem em seu estado original, perfeito, onde ele potencialmente podia se relacionar com Deus. Assim, os seres humanos são capazes de expressar vontades, tomar decisões, avaliar situações, demonstrar emoções, pensar de forma lógica, racional, exercer domínio, possuir responsabilidades e capacidade de criar, mas criar com base em algo que já existe. Trazer à existência com base naquilo que não existe, só o próprio Deus é capaz. Com base então nesse conceito, queridos, podemos notar algo muito interessante. Muito interessante. Muitas pessoas pensam que quando a humanidade desenvolve algum avanço significativo na ciência, faz alguma descoberta, por exemplo, implica numa independência cada vez maior de Deus. Muito pelo contrário. Na verdade, muitas pessoas creem nisso, e até utilizam tais avanços para contestar a existência do próprio Deus. Nós vimos alguns cientistas que fazem dessa forma. Mas, na verdade, é exatamente o contrário disso. Cada coisa grandiosa que o homem desenvolve necessariamente reflete a verdade de que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Cada aspecto da capacidade do homem de criar, de refazer as coisas, é mais uma prova de que ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ele recebeu essa capacidade do próprio Deus. E agora vamos responder a pergunta que nós fizemos há pouco. Será que existe diferença entre ser imagem e entre ser semelhança de Deus? Falando da questão da criação do homem, nesse cenário de criação, as pessoas tentam estabelecer diferença entre esses dois aspectos, entre ser a semelhança de Deus e ser a imagem de Deus. No entanto, todavia as palavras imagem e semelhança são sinônimos. Na Bíblia elas são aplicadas para se referir ao mesmo significado. Os termos hebraicos aqui, tselem e demush, são traduzidos como imagem e semelhança, respectivamente. Apesar da Septuagintina, a versão grega do Antigo Testamento, e a versão latina, a Vulgata, inserirem o conectivo i entre as duas expressões, na frase em hebraico não existe nenhuma conjunção entre essas palavras. Isto é, que no original nós lemos da seguinte forma: a nossa imagem conforme a nossa semelhança. É muito fácil notar que não há diferença entre ser imagem e semelhança de Deus. Nesse sentido, no texto bíblico. Isto pode ser percebido quando analisamos alguns versículos do próprio livro de Gênesis. O autor bíblico utiliza essas duas palavras de forma correlacionadas. Em Gênesis 1:26, é a primeira vez que o conceito de homem como a imagem e semelhança de Deus aparece nas Escrituras. Nós vamos ver isso novamente no verso 27. Já no verso 27 nós vamos ver apenas a expressão a imagem sendo usada. Já em Gênesis capítulo 5:1, o autor do livro resolve utilizar a palavra semelhança. Por fim, em Gênesis capítulo 9, verso 6, mais uma vez aparece a palavra imagem. O que nós podemos concluir com isto? Que ambas as palavras são utilizadas indistintamente, ou seja, elas são sinônimas. Logo devemos entender que ser a semelhança de Deus é apenas uma outra maneira de dizer que somos criados à sua imagem. E mais, mesmo ficando claro
que essas expressões são sinônimas, é possível que talvez o autor de Gênesis tenha usado essa repetição particularmente em Gênesis 1:26 para garantir que as pessoas compreendessem algo muito importante. Preste atenção aqui. Apesar do homem ser criado à imagem de Deus, de modo algum ele é divino. A despeito de que muitas teorias falam da divindade do homem, né? Do homem como centro de todas as coisas. Em outras palavras, o homem é uma representação de Deus. Mas ele não é um semideus, como as culturas gregas defendiam, como o rei do Egito era para o seu povo uma divindade, um imortal, um semideus. O homem reflete a sua imagem na medida em que ele se assemelha a Deus em alguns aspectos. Queridos, então nós podemos entender, do ponto de vista da criação bíblica, que não existe vida à parte de Deus, que não existe vida sem Deus. A Bíblia diz que ele era antes de todas as coisas, e ele continua existindo antes de tudo. Se Deus não tivesse criado o mundo e tudo que nós conhecemos, Deus continuaria sendo Deus, porque ele é autossuficiente, ele não depende da sua criação, né? Como diz aquela música, ele continua sendo Deus, né? Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Nós não cremos numa teoria de que as coisas do acaso foram se formando, de que o homem veio de uma ameba, de um aminoácido que veio evoluindo, e nós estamos no estado que nós conhecemos hoje. Nós entendemos que tudo foi criado da forma que existe hoje, apenas pelo poder da palavra do Senhor, apenas pelo poder do haja de Deus. E com isso nós concluímos mais um estudo sobre a temática criação. Eu espero que você tenha sido muito abençoado. Eu espero você na próxima quarta para compartilharmos aí sobre esse aprendizado. Ok? Fica na paz, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.